Oi, pessoal. Tava falando aqui com o áudio desligado. É, então eu vou fazer uma revisão aqui, né? Que eu acredito que a gente passou muito rápido por essa parte, sobre as unidades de medida, né? Principalmente as unidades de medidas lineares, né? Que é muito utilizado dentro da mecânica, certo? Então, o ser humano, ele tem, né? Desde os primórdios, desde a época que ele aprendeu a manusear ali, né, certos objetos, ele tem a necessidade de fazer contagem, né? Então, essa demanda de contar objetos, de contar distâncias, de estimar distâncias, ela vem de muito tempo. E na época, os recursos que haviam disponíveis para fazer essa medição eram partes do corpo da pessoa, né? Então, quem nunca viu alguém, ou até mesmo vocês já estimaram alguma medida através do passo, né? Então, chega ali em um ambiente da casa, ou em um ambiente em que quer estimar a distância, conta a quantidade de passos, né? Passos mais largos ali e aí fala que cada largura de passo é 1 metro, e aí estima-se essa distância aí, né? Essa dimensão linear através do passo. Então, essa forma de medida, né? Ela vem historicamente e porque o pessoal, né, na época, a única ferramenta disponível que ele tinha para fazer medição era realmente partes do corpo humano. Então, por isso que nasceu-se as unidades de polegada, né, derivada realmente da largura ali do comprimento de um polegar humano, né, tem o palmo, o pé. Então, hoje, até hoje, né, são unidades de medida padronizadas, né, em determinados países que se utiliza para representar medidas, né? Quando a gente fala medidas lineares, são aquelas medidas ali dos três eixos, né, do eixo tridimensional que a gente trabalha, o eixo de comprimento, o eixo de largura e o eixo de espessura, certo? Então, então, essas unidades de medida foram baseadas em partes do corpo humano. Só que para a gente ter, né, uma padronização, ou seja, para essas medidas serem interpretadas em qualquer parte do mundo, houve necessidade de se tornar uma medida padrão. Ou seja, criou-se um sistema básico, né, de medidas, um sistema internacional de medidas para padronizar a representação daquela grandeza física nessa unidade de medida. E o metro, ele foi escolhida como a unidade básica do Sistema Internacional de Medidas para medição de comprimento, certo? Então, ele é amplamente utilizado para a gente medir distâncias, principalmente em projetos de engenharia, né, em construções, nas indústrias e tudo que a gente quer representar, né, como forma de distância. Então, além do metro, né, a gente tem os múltiplos e os submúltiplos do metro. O que que seria isso? Então, quando a gente quer medir coisas muito pequenas, né, ou coisas muito grandes, a gente usa esses múltiplos para conseguir fazer essa representação de comprimento, certo? Então, por exemplo, o quilômetro, né? Então, o quilômetro a gente usa para medir grandes distâncias, seja rodovias, linhas de transmissão elétrica e assim por diante. O centímetro é quando a gente tem ali medições menores, né? Por exemplo, dentro do nosso campo de atuação aqui, algumas peças mecânicas. E já o milímetro, né? Que é um submúltiplo aqui, a gente usa para representar medidas de alta precisão, como componentes eletrônicos, como peças ali derivadas do processo de usinagem e peças ali realmente com dimensões pequenas, certo? E aí tá, né? Eu tenho que o metro, ele é a unidade de medida base do sistema internacional e eu preciso representar minhas distâncias com base, né, com referência no metro. Se eu tenho distâncias muito pequenas, por exemplo, em centímetros, e eu preciso representar essas unidades que estão em centímetros para o metro. Então, eu preciso sair dessa casa aqui, tá vendo onde eu estou rabiscando aqui,
para chegar até na casa do metro aqui. Então, para eu transitar, né, dentro dessas escalas de medida da direita para a esquerda, ou seja, saindo aqui do sentido dos submúltiplos para o metro, a gente divide por 10, tá vendo? Então, quando eu ando nesse sentido, ó, da direita para a esquerda, a gente sempre vai dividindo por 10, certo? Então, basta eu contar aqui. Então, por exemplo, se eu tenho 5 centímetros e quero essa representação, né, representar esse mesmo valor em metros. Como que eu faço? Eu conto aqui. Então, eu estou nessa casa, eu preciso andar uma vez, certo? Chego aqui, preciso andar mais uma vez para chegar no metro. Ou seja, eu andei duas vezes. E cada percurso desse eu divido por 10. Ou seja, 5 centímetros vai ser 0,5, né? Que eu divido por 10 decímetros, certo? E aí, para encontrar em metro, eu divido mais uma vez por 10, que vai ser 0,05 metros, certo? Então, toda vez que eu ando, né, da direita para a esquerda, na minha escala de conversão do metro, eu divido por 10. Então, basta lembrar, né, dessa representação aqui embaixo. Então, toda vez que eu ando, né, nesse sentido aqui, eu vou dividindo por 10, certo? E se esses mesmos 5 centímetros eu quisesse representar em unidades de hectômetro, né? Então, lembrando aqui que a gente tem quilômetros, certo? Hectômetros, decâmetros, metros, né? E aí eu já passo aqui para os submúltiplos, que é decímetro, centímetro e milímetro, certo? Então, esses mesmos 5 centímetros, se eu quisesse uma representação aqui em hectômetro, certo? Então, eu estou nessa casa aqui, estou aqui na unidade de centímetros e quero chegar até esse lugar aqui, certo? Então, eu vou ter que andar quantas vezes, né? Vou ter que passar em quantas casas diferentes aqui? Uma, certo? Duas, três, quatro vezes, certo? Ou seja, eu preciso dividir esses 5 centímetros aqui quatro vezes, né? Dividir ele por 10, quatro vezes seguidas. Ou seja, eu pego os 5 centímetros, divido por 10, aí depois eu pego esse resultado, divido por 10 de novo, e assim sucessivamente, até encontrar, né? Até chegar no valor de hectômetro. Ou seja, eu pego meus 5 e divido por 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, certo? Então, esses 5 centímetros vai ser dividido por quanto? 10.000, certo? Ou seja, Por quatro 10. zeros. Deixa eu. Posso fazer a pergunta? Pode? Eu tenho uma dúvida. Esse sinal de vezes e o sinal de mais de 10, elas não alteram, né? Tem que ir só dividir no mesmo, não é? Não, não entendi. Repete a pergunta, por favor. É porque quando vai dividir um valor do Uhum. quilômetro, por exemplo, para poder dar o valor do hectômetro, tem que dividir, porque eu estou vendo aqui na imagem, ele tem o sinal de multiplicação em cima. Em cima é se eu passar de quilômetro para hectômetro, se eu andar da minha esquerda para a direita. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, 3 quilômetros, para eu achar em hectômetro, eu multiplicaria o 3 por 10, que daria 30 hectômetros. A gente ainda está andando aqui da direita para a esquerda, certo? Eu estou andando do meu submúltiplo em direção ao metro e aos múltiplos. Então, se eu ando, né, nessa escala aqui, da esquerda para a direita, eu multiplico por 10. Se eu ando ao contrário, né, da direita para a esquerda, eu divido por 10. Ou seja, então o mesmo exemplo que você deu aqui, ó, para de quilômetros para metro, por exemplo. Eu vou andar agora, ó, vou andar aqui, ó, na parte de cima, uma vez, duas, três vezes. Então eu pego esse meu 3 e multiplico, né, por 10 elevado à terceira, ou seja, por 1.000, entendeu?
Então, aqui, ó, esses 3 quilômetros, ele vai ser o quê? Vai ser 30 hectômetros. Aí eu pego, multiplico por 10 de novo para achar quanto que é em decâmetro, que vai ser 300, né? Decâmetros, que vai ser 3.000 metros, certo? Então, quando a gente passa, né, de uma escala aqui, ó, dessa direção, da esquerda para a direita, eu vou sempre multiplicando por 10. Se eu continuasse aqui, ó, eu teria 30.000 decímetros, certo? Aqui seria 300.000, que seria já 10 à quinta, e aqui 3 milhões, certo? Então, eu sempre vou multiplicando por 10 quando eu ando aqui, ó, da escala da esquerda para a direita. Se eu tiver que andar da direita para a esquerda, e quando eu falo andar, seria a necessidade de converter. Por exemplo, quando eu tenho a necessidade de converter de centímetros para metros, eu sei que que o metro está depois, né, do centímetro, está à esquerda dele, eu divido esses valores por 10. Se eu tenho a necessidade de converter, né, por exemplo, de quilômetros para metro, e eu sei que metro é menor do que quilômetro, então eu multiplico por 10, certo? Ficou um pouco mais claro? Deu para entender? Deu para entender, é porque eu pensei que ambos os lados você tinha que dividir, eu pensei que era assim. Agora Não. eu tô com a dúvida nesses 10 no cubo aqui que eu estou vendo, sabe? O 10 elevado a 3. Esses aqui eu ainda não entendi muito bem. Pode explicar, por favor? Ó, você fala aquela. Então, o 10 a 3, aqui eu tenho que sair. Peraí, rapidinho que desconectou. 10 ao cubo, que eu comentei, é, por exemplo, porque assim, quando a gente vai representar números muito grandes, quando eu multiplico, né, sequencial, 10 vezes 10 vezes 10, né, ao invés de eu fazer essa multiplicação picada, né, por exemplo, eu pego 3 vezes 10, vai me dar 30, 30 vezes 10 vai me dar 300, 30 vezes e 300 vezes 10 vai dar 3.000, eu já multiplico direto os 3 vezes o 1.000, que o 1.000 seria 10, né? A representação é, em forma de engenharia, a gente representa, né, multiplicações por 10 fatorialmente, sequencialmente, através de potência. Então, seria 10 ao cubo, que é a mesma coisa que 1.000. Então, eu pegaria esse 3 e multiplicaria por 1.000, que seria 10 ao cubo, certo? Então, por exemplo, ó, eu falei que eu estava aqui, eu estou aqui na casa dos quilômetros. Seria meus, por exemplo, 4 quilômetros. Para eu chegar aqui, ó, na escala de decímetro, certo? Então, para eu chegar, para eu converter aqui, eu sei que decímetro é menor do que quilômetro, certo? Então, eu preciso, né, multiplicar esse valor que eu tenho em quilômetro por um certo número para converter ele para decímetro. Ou seja, para eu representar o mesmo número em quilômetro em forma de decímetro, eu preciso multiplicar por um número para essa representação ser uma igualdade. Esse número é essa multiplicação sequencial por 10, certo? Que é a definição, né, entre os múltiplos de 10. Então, se eu tenho aqui, eu estou na casa do quilômetro, para eu chegar na casa do decímetro, certo? Eu tenho que multiplicar, ó, uma vez por 10, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Ou seja, eu preciso fazer esse percurso aqui, nessa movimentação aqui, quatro vezes. Então, eu preciso pegar o meu 4 quilômetros, multiplicar por 10, que vai me dar em hectômetro, certo? Multiplicar por 10 para me dar em decâmetro, multiplicar por 10 para me dar em metro, e multiplicar por 10 mais uma vez para chegar em decímetro, certo? E aí, quando a gente tem, né, vários números 10 multiplicando, assim, a gente representa todo esse número aqui, ó, por 10, né, elevado à quantidade de vezes que ele aparece. Um, dois, três, quatro.
que é 10 à quarta, certo? Então, toda essa representação de multiplicação aqui, né, todo esse número grande, a gente resume isso em 4 vezes 10 elevado à quarta, certo? E isso seria o quê? Seria meu 4. Aí eu conto aqui as quantidades de 10 agora para multiplicar. 1, 2, 3, 4, certo? Que seria os meus 40.000. Ah, e se eu tivesse agora, né, por exemplo, só para ver se vocês entenderam o conceito por trás da multiplicação por 10 aqui. Se eu tivesse, né, em esses mesmos 4 quilômetros e quisesse pegar em, vamos colocar aqui em centímetros, não, em milímetros. Então, se eu tenho 4 quilômetros e quero saber quanto que representa 4 quilômetros em centímetros, quantas vezes eu precisaria multiplicar esse 4 por 10 para eu ter a minha dimensão em milímetros? Repete a pergunta, não entendi. É por centímetro ou por milímetro? Não, então, por exemplo, eu tenho 4 quilômetros, certo? Eu quero saber quantos centímetros que dá essa, quantos milímetros que é essa representação em 4 quilômetros. Ou seja, eu quero saber na casa aqui de milímetros. Quanto que representa na casa de milímetros os 4 quilômetros. Por quantas vezes, né, eu preciso multiplicar esse valor aqui por 10 para converter ele para milímetro. Eu vou calcular aqui, aí você vê se eu acertei. Peraí. Quem mais? Cadê o Jean? Carlos, Davi? E aí, pessoal, bora tentar ver se vocês aprenderam. Calma aí, porque é meio confuso aqui pra mim, mas vai dar certo, calma aí. Tranquilo. Ó, uma dica para você, é igual eu falei, é só você, né, saber essa sequência aqui, ó, e aí para você conta a quantidade de vezes, né, a quantidade de casas que ele tem que passar de um para outro. Então, por exemplo, se eu estou aqui, ó, se eu estou em quilômetros e tenho que chegar aqui, eu tenho que ir passando de casa em casa, né, de trecho em trecho desse aqui até chegar em milímetros. Então, eu passo uma vez aqui, né, daqui eu pulo para cá, duas, daqui para cá, três, 4, 5, 6. Ou seja, eu pego esse número aqui agora, que eu tenho, 4 quilômetros, multiplico por 10, né? 6 vezes. Ou seja, eu pego 4 vezes 10, vezes 10, vezes 10, 6 vezes, e aí eu encontro em Deu um milímetros. número muito grande aqui, eu nem sei se eu acertei. É, tem que ter 4, tem que ter 6 zeros aí. É 4 seguidos de 6 Ah, zeros, não, então né? tá certo, então. Aham, tá certo, então. É isso mesmo. Então, para a gente converter, né? Converter seria o quê? É eu representar a mesma unidade, né? Em outra unidade. Então, eu faço uma conversão entre essas unidades. E para eu fazer essa conversão, eu preciso ter uma relação de igualdade, certo? Então, é o que acontece quando a gente tem, né, diferentes sistemas de medição. Então, como eu disse, o metro ele foi padronizado, né, ele foi adotado como medida, né, como representação de uma grandeza física chamada comprimento para o sistema, né, de medição. Só que eu não tenho apenas o sistema internacional, o SI. Em algumas situações a gente tem ali, né, a unidade de polegadas, principalmente na nossa indústria mecânica ou na parte de manutenção, quando a gente trabalha, né, com máquinas importadas, peças importadas, ou seja, equipamentos que são fabricados e padronizados em outros países, certo? Então, vem aí, né, a questão da conversão agora entre unidades de medida. Então, a gente aprendeu a fazer a conversão entre múltiplos e submúltiplos da mesma unidade de medida, que seria o metro, só que agora a gente vai relembrar os conceitos de converter, né? De fazer essa conversão entre duas unidades de medida diferentes.
A polegada, ela é uma unidade de medida do sistema imperial, que é muito utilizado nos Estados Unidos, Reino Unido, entre outros países, certo? E ela é representada pelo símbolo de dois tracinhos aqui, ó, que é o símbolo de in, que é inch em inglês, né? Que equivale à representação de polegadas. Então, lembra que eu falei que para eu converter uma forma, né, uma unidade, um número em outra unidade de medida, eu preciso ter, né, um valor que eu multiplico por esse valor para dar essa igualdade, certo? E no caso de polegadas, a gente multiplica pela constante de 25,4. Ou seja, uma polegada nossa equivale a 25,4. Então, por exemplo, quando vocês estão lá na indústria, né, e precisam fabricar alguma chapa metálica, algum produto, né, que seja metálico. E aí vocês compram, né, precisam comprar matéria-prima para passar pelo processo de fabricação para ter ali, né, o seu produto final. E aí quando você vai no fornecedor, muitos fornecedores de chapas, né, de material, de matéria-prima, de aço, eles normatizam, né, eles representam muitas medidas dele em polegadas. Então você vai ver muito em catálogos, né? Em conversas com o fabricante, eles falando as espessuras, né, das chapas de aço em polegadas. Então, 1/8 de polegada, 3/8, certo? Meia polegada e assim por diante. Então, por isso que dentro da nossa área da mecânica é importante a gente fazer, né, saber fazer essas conversões de medida. Até se a gente pega, né, um paquímetro universal, como esse representado na foto, que é uma ferramenta muito utilizada para medição em milímetro e em polegadas, a gente vai ter as duas escalas de medida, justamente porque é um padrão, né, adotado lá fora, né? Então a gente compra muito produto importado e Estados Unidos, Reino Unido, esses outros países utilizam, né, o polegada como unidade de medida de comprimento. E aí a gente, né, sabe que uma polegada, então a gente precisa, né, decorar, saber de cabeça esse fator de conversão. Ou seja, eu tenho que saber que uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Sabendo dessa informação, eu consigo converter, né, minha medida, quando está em polegada, eu consigo converter ela para milímetro, e se está em milímetro, eu consigo converter isso para polegada, certo? Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem, né, as nossas TVs, nossos televisores hoje em dia, a gente não compra, né, me dá uma TV de 40 milímetros, né? A gente não fala isso, por quê? Porque é padronizada em polegadas. Então, a gente compra uma TV de 40 polegadas, uma TV de 50 polegadas, uma TV de 70 polegadas, certo? E da mesma forma, isso é muito comum na área mecânica, né? Representando ali quando a gente tem representações de espessura de chapas metálicas, de diâmetro de tubulações, de algumas ferramentas, né? Então, as aberturas de algumas ferramentas são também em polegadas. Então, a gente tem aqui, ó, na imagem uma chave de boca de 1 polegada, né? Então, essa mesma 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, certo? E o nosso cano de 2 polegadas, né? Se fizer essa conversão de polegadas para milímetros, vai me dar um diâmetro, né, de 50,8, certo? Então, só relembrando aqui com vocês também. Então, quando a gente tem, né? Quando eu falo, isso aqui vocês vão escutar muito dentro do campo de trabalho de vocês, né? Que é seção transversal. Ou seja, quando eu faço um corte, né? Por exemplo, nesse cano aqui, ó, eu tenho o meu plano de corte, certo? O valor dessa área útil aqui, ó, do nosso cano é chamado de seção transversal. Então, quando eu pego isso daqui, então eu represento, né? Esse mesmo diâmetro, nosso plano de corte aqui. Quando eu olho de frente, né, o formato dessa área aqui, a gente tem um círculo, certo? Então, a maior medida dentro de um círculo, né, entre os dois pontos opostos aqui, dá o nosso diâmetro.
certo? A metade do diâmetro, quando ele passa aqui, né, o diâmetro passa pelo centro dessa circunferência, a metade do diâmetro é chamada de raio, certo? E vocês lembram quanto que, se eu precisar calcular qual que é o valor, né, dessa área aqui, ó, o quanto que de área que a gente tem aqui, qual que é o valor dessa área? Vocês lembram como que calcula? Então, se eu tenho, né, o valor do raio, eu tenho que a área de uma circunferência é 2 vezes nosso π vezes o raio, certo? Se eu quero representar essa mesma equação, nessa mesma fórmula da área em relação ao diâmetro, eu tenho que a área é 2 vezes π vezes o raio, certo? O raio, ele é o quê? Ele é o diâmetro dividido por 2, certo? Porque o diâmetro é o meu comprimento total. O raio é a metade desse diâmetro. Então, né, eu tenho que essa mesma fórmula aqui, ó, eu falei errado aqui para vocês, ó. Vocês nem para me corrigir, hein? A área é π vezes r ao quadrado, certo? Se eu tenho apenas o valor do meu diâmetro, a gente tem que é π vezes, né? O raio é diâmetro sobre 2. Então, esse mesmo valor aqui, ó, essa mesma área, ela é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, certo? Então, é só para relembrar aqui uns conceitos de geometria para vocês. E aí, se eu tenho, né, uma polegada fracionária, ou seja, representada dessa forma, como eu disse, em milímetros. Ou seja, você está desenhando ali, né, uma determinada peça mecânica em que o invólucro dela, que é aquela superfície metálica por fora, né, que vai envolver toda a nossa estrutura, ela precisa ser em chapa metálica, certo? Dobrada. E aí você vai lá no almoxarifado, no fabricante, e pergunta quais que são as dimensões, né, quais que são as espessuras dessa chapa para você conseguir fabricar essa determinada peça. Seu fabricante vai te falar, não, eu tenho chapa de meia polegada, tenho chapa de 3/8 de polegada, tenho chapa de 5/16 polegadas, e aí você, né, todo o seu desenho está em milímetro, e aí você não sabe, né, como converter de polegada para milímetro, certo? Então é para isso que a gente aprende aqui, para quando você passar ali para o seu software de desenho, né, ou seja, o AutoCAD, ou pode ser um SolidWorks, você conseguir, né, representar a dimensão, a espessura dessa chapa em milímetros, certo? Então eu coloquei aqui para vocês, ó. Então, para eu converter de polegada, né, que está em formato de fração, certo? Fração é uma proporção, né? Vocês lembram disso? Então, basta eu dividir essa fração e multiplicar por aquele nosso valor da constante, 25,4, certo? Então, eu tenho aqui meia polegada, né? Então, meia polegada. E eu quero saber isso em milímetros, certo? Então, basta eu dividir esse valor, certo? De meio e multiplicar pelo fator de conversão, que é o 25,4, certo? Então, eu pego 1 dividido por 2, vai ser 0,5, vezes meus 25,4. Isso vai me dar uma chapa de 12,7 milímetros de espessura, certo? Da mesma forma aqui, ó, 5/16, certo? Então, eu primeiro divido 5 por 16 e depois eu multiplico por 25,4. Então, se eu tenho 5 dividido por 16, certo? Vezes meus 25,4, certo? Então, se eu tenho 5 dividido Vai por dar 16, 7,94, se não me engano. Eu calculei aqui. isso. Então, o 5 dividido por 16 é 0,3125. Vezes os meus 25,4 dá esse valor que a Rafaela falou,
né, de 7,9375 milímetros, certo? Então, basta a gente dividir esse valor e multiplicar pela constante de conversão, né? Lembrando que 1 polegada equivale a esses 25,4. E aí o mesmo exemplo, né? Só que agora a gente já tem a parte inteira e a parte fracionária. Ou seja, quando eu falo 2 polegadas e 1 oitavo, né? Eu tenho o quê? Duas partes inteiras de polegada mais um pedacinho quebrado, né? Que seria 1 oitavo. E aí da mesma forma, certo? Só que aqui, ó, seria duas partes inteiras, né? Mais a parte fracionária, certo? E aí, quando eu for fazer, né, minha conversão, quando eu multiplicar pelo meu fator de conversão, que é o 25,4, eu tenho que multiplicar tanto a parte inteira quanto a parte fracionária, certo? Então, como que eu faço essa conversão? Eu pego o meu 2, multiplico, né, pelo meu 25,4, certo? E somo, né? Então, tem uma soma aqui pelo 1 oitavo, né? Vezes 25,4, certo? E aí eu resolvo essa equação, né? Eu resolvo esses valores aqui, um por um, e somo no final. Então, 2 vezes 25,4 é 50,8, certo? Mais 1 dividido por 8. Então, 1 dividido por 8 é 0,125. 0,125, né? Vezes 25,4, certo? Então, é o nosso 50,8 mais 3,175, certo? Esse valor aqui vai dar quanto? Vai ser 53,975 milímetros, certo? Deu para entender essa parte aqui, pessoal? Deu. Mais ou menos, mas deu. Deu? Então, converte aí para mim esse 3 polegadas 5 oitavos. Dá um tempo aí, uns 5 minutinhos para vocês tentarem. Vou deixar até a cola aqui no quadro para vocês fazerem. Tá um pouquinho mais, Jean. Lembra da parte inteira, né? A gente tem aqui, ó, são 3 partes inteiras, né? Mais uma parte fracionária, ou seja, mais uma parte quebradinha aqui. Então, só as 3 partes inteiras, nossa, já dá maior do que esse valor, né? Eu fiz aqui, o meu deu 92,075. Tá certo? Tá certo, é esse valor. Entendeu, pessoal? Então, ó, vamos fazer aqui de novo, ó. Então, esse número aqui, certo? Quando eu falo 3 polegadas, 5 oitavos, significa que eu tenho, né, 3 partes inteiras. Quando eu falo parte inteira e fracionária, é tranquilo, né? Todo mundo entende. Então, por exemplo, se eu tenho um número dessa forma assim, ó. Pegar o nosso próprio 25,4 aqui, ó. 25,40, certo? Tudo que eu tenho antes da vírgula, certo? A gente chama de parte inteira, certo? E essa parte aqui a gente chama, né, a parte decimal, ou seja,
a parte quebrada do número, né? Então, esse termo quebrado é um termo mais fácil, né? É jargão comum da gente utilizar para representar a parte decimal, certo? Quando eu falo em fração fracionária, é esse número aqui, ó, representado em uma forma de proporção, onde eu tenho um numerador, né? Que é esse um aqui, e eu tenho um denominador, certo? Esse número, 1/8, ele indica uma proporção, por quê? Porque o meu numerador, ele é uma parte de 8 partes que eu tenho, certo? Então, se eu tenho lá, por exemplo, né, uma pizza. Então, isso aqui é comum da gente explicar dessa forma. Se eu tenho uma pizza e ela tem ali, né, nossos 8 pedaços. Então, tem 4 aqui, certo? E, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu passo aqui, eu tenho 8 agora, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou um. 8, certo? Então, se eu pegar uma fatia dessa nossa pizza aqui, ó, ela vai representar do total uma fatia, né, do total, que seria 8. Então, fração é uma forma da gente representar, né, uma proporção, certo? E aí, quando eu falo, então, parte inteira, é porque realmente ele é um número que não tem, né, casas decimais, ou seja, não tem parte quebrada, certo? Quando eu tenho aqui, né, parte decimal, então a gente tem aqui 4 décimos, aí já vem aqui, ó, se eu tivesse 25,48. Aí eu já tenho uma parte centesimal. Se eu tivesse mais um número aqui, eu tenho uma parte milesimal e assim sucessivamente. Da mesma forma, nossa parte inteira, né? Então, quando a gente fala lá quando a gente estuda questão dos nossos números, né? Os conjuntos numéricos, se vocês lembrarem, né? Então, se eu represento um número dessa forma aqui, ó, 1.125, 1.250,321. Ou seja, esse número aqui, ó, a gente chama, né? Tudo isso aqui, ó, é a parte inteira, né? Então, esse número 1, 2, 5 e 0 é a nossa parte inteira. Só que cada número, né? Cada posição, a gente chama isso aqui, cada posição desse número inteiro, ele tem um nome, certo? Então, o 0, ele é a nossa casa da unidade, certo? O 5 já é o nosso décimo, né? Não, é o nosso decimal, certo? O 2 já é a nossa parte centesimal. E aqui a parte de milésimo, né? Então, na verdade, peraí. Então, é a nossa unidade, certo? Que é a nossa dezena. Aí eu falando errado para vocês. Dezena, centena. E aqui é a parte, né? De mil que eu esqueci, mas é unidade, centena, dezena e a parte aqui da casa do mil, né? E quando eu tenho da parte depois da vírgula, né? Aí a gente tem o decimal, né? O décimo, centesimal e o milesimal, certo? Então tudo isso, né? Só para gente chegar a parte aqui da conversão. Ou seja, se eu tenho três partes inteiras e uma quebrada, certo? Eu tenho 3 polegadas, né? Mais 5 oitavos de polegada, certo? E aí, para eu fazer, né, essa conversão aqui para milímetros, eu multiplico, né, todo mundo aqui por 25,4. Ou seja, eu multiplico todo o meu número pelo 25,4, certo? E aqui eu tenho duas formas de fazer, né? Fazer igual eu mostrei aqui em cima, né? Que foi a parte já mais detalhada. Ou eu posso, né, fazer essa divisão, 5 dividido por 8, somar com 3 e depois multiplicar por 25,4, certo? Quando eu mostrei para vocês a parte de cima ali, a gente aplica, né, uma propriedade chamada de distributiva. Ou seja, eu multiplico, né, esse 25,4 por 3 polegadas e esse daqui, né, 25,4 pelo 5 oitavo também. Então, a gente costuma chamar isso daqui também de propriedade do chuveirinho, né? Então, a gente multiplica
esse 25,4 pelas duas parcelas aqui da nossa soma, certo? Então, isso vai dar o quê? Vai dar 3, né, vezes 25,4 mais 5 oitavos de 25,4, certo? Isso vai dar o quê? 3 vezes 25,4. 3 vezes 25,4. 76,2, né? Então, esse daqui, ó, dá 76,2 mais 5 dividido por 8 dá 0,625 vezes 25,4 dá 15,875, certo? E a soma desses dois números aqui, né, vai dar quanto? 96,2, os 92,075, certo? Então, essa aqui é a forma, né, mais detalhada da gente fazer aplicando o chuveirinho, certo? E não quero fazer desse jeito, acho trabalhoso, né? Eu quero tentar fazer do outro jeito. Então, realmente, dividir o 5 dividido por 8, né? Os 5 oitavos aqui, somar com 3 e depois multiplicar pelos 25,4. Como que eu faria isso? Então, vamos fazer ele aqui em cima, aqui, ó. Então, se eu tenho 3 polegadas mais 5 oitavos de polegada, né? Isso em milímetros vai ser o quê? Vai ser 3 mais 5 dividido por 8, 0,625, certo? Então, esse aqui vai dar 3,625. Aí, agora eu multiplico pelos nossos 25,4, certo? E dá os mesmos 92,075. Beleza? E aí, então, vamos complicar um pouquinho mais, né? Ou seja, agora, se eu tenho, né, um número aqui, ó, em fração, ou seja, um número em milímetros, né, um número quebrado em milímetros, e eu quero transformar isso em polegada fracionária. Como que eu faço, né? Por quê? Porque se eu pego, né, apenas os meus 3,969 aqui, ó, 969 milímetros, transforma em polegada, isso aqui vai me dar um valor quebrado em polegadas também, certo? E os nossos fabricantes, eles trabalham em polegada fracionária. Você não vai chegar lá e encontrar 0,5 polegadas, né? Você vai encontrar meia polegada. E aí eu preciso, né, converter primeiro de milímetros para polegadas, certo? Esse valor quebrado de polegadas, e depois converter isso em fração, certo? Ou seja, eu pego a nossa dimensão em milímetros, certo? Divido pelo nosso fator de conversão, que é os 25,4. Agora eu já estou transformando de milímetros para polegadas, certo? Como que eu faço isso? Dividindo pelo fator de conversão. Então, esses 3,969 milímetros, né, em polegadas, vai dar o quê? Vai ser 3,969 dividido por 25,4 vai ser aproximadamente, né, 0,156. 0,156 polegadas. Então, se você chegar, né, num fabricante ou quiser comprar alguma coisa padronizada em polegadas, você não vai encontrar essa medida, né? Então, você precisa saber o quanto que isso representa em fração, certo? E como que a gente transforma esse número quebrado em fração? Eu multiplico em cima e embaixo pelo número 128, certo? Dessa forma, quando eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número, eu não altero o resultado, porque eu estou multiplicando esse valor por 1, certo?
Ou seja, 128 dividido por 128 é 1, certo? Só que eu utilizo esse artifício matemático para possibilitar a gente fazer as reduções até chegar em uma fração irredutível, certo? Então vamos lá. Se eu pego esse 0,156, multiplico em cima, né? E embaixo por 128, o valor final desse número não se altera, né? Por quê? Porque eu estou multiplicando ele pelo número 1. Então, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, certo? E aí, eu primeiro eu faço aqui a multiplicação em cima, certo? Então, eu vou ter 0,156 vezes 128. Eu vou ter aqui, ó, arredondando, 20 em cima e 128. Ou seja, eu peguei esse número, certo? Que está aqui em casas decimais e transformei ele em uma fração, certo? Depois que eu transformei ele em fração, qual que é o próximo passo? É eu reduzir essa fração, certo? Reduzir seria o quê? É eu chegar no menor valor, né? Encontrar um número que divida esses dois, né? Tanto o numerador quanto o denominador, de uma forma que chegue em um valor que eu não consiga mais dividir esse número sem ser uma parte fracionária, sem ser uma parte decimal, certo? Então, eu vou dividindo, né, sequencialmente, tanto o numerador quanto o denominador por um número, para eu conseguir reduzir essa fração, certo? Então, eu divido, né, em cima e embaixo. Então, eu tenho um número par aqui e um número par aqui. Então, eu divido os dois, né, em cima e embaixo pelo número 2 e vou reduzindo, né, vou encontrando qual que é o maior valor que divide tanto 20 quanto 128, ou seja, qual que é o meu máximo divisor comum, certo? Então, aqui no slide, né? Então, se eu divido por 2, vai me dar 10 em cima. Se eu divido 128 por 2, vai me dar 64 embaixo, certo? E aí vai ser 10 dividido por 64. Eu tenho dois números pares de novo. Então, ele divide por 2 também. E aí vai me dar 5 dividido por 38. Então, se eu dividir por 2, depois dividir por 2, o nosso máximo divisor comum é o 4, certo? Então, 20 dividido por 4 é 5. 4, né? 128 dividido por 4 é 32. Então, aqui eu já cheguei, né, no menor valor de fração possível, sem que gere um número decimal. Ou seja, eu reduzi essa fração ao máximo. Então, esse aqui é o nosso valor, certo? Então, os nossos 3,969 milímetros é 5,32 avos de polegadas, certo? Então é isso, pessoal. Já deu o nosso horário aqui, né? A maioria saiu, só ficou os dois sobreviventes aí. Próxima aula, então, a gente já volta, né? Começa a falar sobre as partes de tolerância. Então, a gente vai ver lá, né? Quando se tem os processos de fabricação, né? Quando eu vou fabricar uma peça, eu não consigo traduzir aquela dimensão de forma exata como está no desenho, e aí a gente tem umas faixas de erro que são admissíveis, né? Que é o nosso chamado de tolerância. Então a gente vai começar a ver as partes de tolerância, certo? Então, pessoal, até semana que vem. Bom descanso aí a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição.